Aconteceu, virou manchete. O maior serial killer de todos os tempos, Luiz Alfredo Garavito Cubillos, Gênova, Quindio, Colômbia, 25 de janeiro de 1957, falecido em Valledupar, 12 de outubro de 2023, graças a Deus. Conhecido como La Bestia, a besta, El Monstro de Gênova, o monstro de Gênova, ou Tribilín, que significa, tradução para o espanhol do personagem de desenho animado, Pateta. Foi um estuprador e assassino em série de nacionalidade colombiana. Em 1999, admitiu ter estuprado e assassinado 140 crianças. O número de suas vítimas é baseado na localização de ossadas, que foram listadas no mapa desenhado pelo próprio assassino. Mas este número pode superar 300 vítimas. Ele foi descrito pela imprensa local como o maior assassino em série do planeta, em virtude de seu número de vítimas. Quando foi capturado, Garavito foi condenado ao máximo de pena possível na Colômbia, que foi de 30 anos. Entretanto, como confessou seus crimes e ajudou as autoridades policiais a localizar os corpos de suas vítimas, a lei colombiana permitiu que recebesse alguns benefícios legais, incluindo a redução de sua pena a 22 anos e possibilitando sua saída ainda mais cedo, caso fosse considerado um preso cooperativo e de bom comportamento. Nos anos seguintes, a população colombiana sentiu que a possível saída de Garavito da prisão estava cada vez mais perto, considerando que sua sentença não foi punição suficiente pelos crimes por ele cometidos. A lei colombiana não autoriza a prolongamento da sentença, porque em casos de assassinos em série, como Garavito, não há precedentes no país, assim não tendo sistema legal como analisar este caso. No final de 2006, entretanto, uma revisão criminal dos casos contra Garavito por uma jurisdição diferente da que o condenou poderia prolongar o cumprimento de sua pena, devido à existência de crimes que ele não admitiu e logo não fora condenado. Em março de 2022, Garavito ainda continuava preso. Garavito morreu no dia 12 de outubro de 2023, aos 66 anos. Ele havia sido diagnosticado com câncer no olho e leucemia. Infância. Luiz Alfredo Garavito nasceu em 25 de janeiro de 1957, em Gênova, Quindio, Colômbia. Ele é o mais velho de 7 irmãos e aparentemente sofreu abusos de violência física e psicológica por parte do seu pai. Em seu testemunho, ele se descreveu como vítima de abuso sexual quando era mais jovem. Assassinatos. As vítimas de Garavito eram crianças pobres, camponeses ou crianças de rua, e suas idades variavam de 8 a 16 anos. Garavito se aproximava delas nas ruas, oferecendo presentes e pequenas quantias de dinheiro. Depois de ganhar sua confiança, ele levava sua vítima para passear. Assim, quando a vítima se cansava, ele poderia se aproveitar dela. Ele as estuprava, cortava suas gargantas e geralmente as desmembrava.
A maioria dos corpos das vítimas apresentava sinais de tortura. Segundo a RCN, em março de 2022, fez vítimas em 11 dos 32 departamentos do país. O Prensa Livre escreveu em abril de 2022 que ele era o maior agressor de crianças da humanidade. Prisão e sentença. Garavito foi capturado no dia 22 de abril de 1999, após o que confessou o assassinato de 140 crianças. Entretanto, ele ainda é investigado pelo homicídio de 172 crianças em mais de 59 cidades colombianas. Ele foi considerado culpado em 138 dos 172 casos em que for acusado. Outros casos ainda continuam em investigação. As sentenças para estes 138 casos somaram 1.853 anos e 9 dias de prisão. Em virtude das restrições na lei colombiana, entretanto, ele não pôde ser mantido preso por mais de 30 anos. Considerando ainda sua ajuda às autoridades colombianas, sua pena fixou-se em 22 anos de prisão. Prevendo sua saída em 2022, a Procuradoria-Geral colombiana iniciou novas investigações em 2018 para averiguar se ele poderia ser condenado por outros crimes, o que poderia mantê-lo na prisão. Comoção pública. Devido à redução da pena de Garavito, muitos cidadãos colombianos começaram a criticar a possibilidade de sua saída da prisão, e alguns alegavam que ele merecia prisão perpétua ou a pena de morte. Porém, nenhuma dessas alternativas era possível na Colômbia. Em 2006, um canal de televisão local conseguiu uma entrevista com Garavito, que foi ao ar em 11 de junho de 2006. Nesta entrevista, o repórter Pirri explica que durante a entrevista, o assassino tentou minimizar seus crimes e demonstrou vontade de seguir a carreira política com vista a combater a exploração sexual infantil. Pirri também descreveu as condições em que se encontrava Garavito, que devido a seu bom comportamento, ele poderia ser solto em 3 anos. Depois que esta entrevista foi ao ar, as críticas a Garavito aumentaram na mídia e círculos políticos. Uma revisão criminal nos casos de Garavito por uma jurisdição diferente da que o condenou poderia prolongar o cumprimento de sua pena, devido à existência de crimes que ele não admitiu e logo não fora condenado. Alguns destaques. As crônicas jornalísticas e os registros das autoridades dão conta do seu modus operandi, de extrema crueldade para enganar os menores e para depois os matar em zonas remotas. Algumas das vítimas, maioritariamente homens, tiveram seus órgãos reprodutores cortados após a morte e inseridos nas suas bocas. Garavito também confessou ter cometido crimes no Equador e na Venezuela. Em 2014, a justiça equatoriana solicitou a sua extradição, mas a Colômbia respondeu que ele deveria primeiro cumprir a sua pena no seu próprio país. No Equador, foi condenado a 22 anos de prisão. Segundo a sua própria confissão, Garavito fez-se passar por indigente, monge ou vendedor para convencer as crianças a acompanhá-lo.
Oferecia-lhes dinheiro, doces e presentes. Quando as autoridades o capturaram, em 1999, numa zona rural de Vila Vicêncio Sul, ele tinha acabado de tentar raptar uma criança. Da prisão, detalhou cinicamente o seu registro criminal e alegou ter se convertido ao cristianismo. Já me perdoei a mim próprio. O que está feito, e para que é que me vou martirizar? Disse ele ao RCN em 2004. Nas últimas fotografias conhecidas dele, aparecia emaciado e com uma ferida no olho esquerdo devido ao câncer. Espero que tenha gostado. Deixe o seu joinha, seu comentário. Aconteceu, virou manchete.